Olá, pessoal! Se a meta é concurso da área policial ou pericial, a gente sabe, direito penal é uma matéria decisiva. Só que, em vez de se afogar num mar de teorias, a gente vai construir juntos aqui, um mapa mental, bem direto ao ponto, só com aquilo que realmente importa para gabaritar as questões, sabe? Então, bora lá traçar esse caminho para aprovação? Muita gente que está começando acha que direito penal é um bicho de 7 cabeças, né? Parece um universo gigante, super intimidador. Mas olha, a verdade é que para a prova objetiva o segredo não é saber tudo, mas ter um método, uma estrutura bem clara na cabeça. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos montar esse quebra-cabeça juntos, passo a passo, de um jeito bem simples e direto. E aqui, pessoal, está o grande segredo. A gente vai usar a famosa teoria finalista tripartite. Nome complicado, né? Mas a ideia é simples. Pensa num prédio de 3 andares. Para a gente dizer que existe um crime, a gente precisa subir todos os 3 andares. E tem que ser na ordem certa. Primeiro andar, fato típico. Subiu? Beleza. Segundo andar, ilicitude. Passou por ele? Ótimo. E lá no topo, o terceiro andar, culpabilidade. Agora, se faltar um único andar, o prédio todo desaba. E o que isso significa? Que não tem crime. Simples assim. Então, vamos lá começando pelo térreo do nosso prédio. O fato típico. Pensa nele como o primeiro filtro, a portaria. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é, essa ação que eu estou analisando, ela se parece com algum crime que está escrito lá na lei? É o ponto de partida de tudo. O que é esse tal de fato típico, então? Imagina um encaixe perfeito, tipo Lego. De um lado, a gente tem o que a pessoa fez na vida real. Do outro, a gente tem a receita do crime, que está lá escrita no Código Penal. Se a lei diz matar alguém e a pessoa foi lá e matou alguém, pronto, a peça encaixou. Esse é o fato típico. É a primeira porta que a gente abre para analisar se houve um crime. Mas calma lá. Para esse nosso primeiro andar ficar de pé, ele precisa de 4 pilares bem firmes. São eles, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. E aqui está o pulo do gato. Tem que ter os 4. Se faltar umzinho só, o andar todo vem abaixo. A análise para ali mesmo e a gente já conclui que não tem crime. Vamos falar do primeiro pilar, a conduta. A conduta é basicamente o motor do crime. É a ação humana. Mas atenção máxima nessas 2 palavras. Tem que ser consciente e voluntária. Não é qualquer movimento do corpo. Um ato reflexo, por exemplo, ou alguém que é forçado fisicamente a fazer algo, não tem conduta para direito penal. E essa conduta pode ser tanto uma ação, um fazer alguma coisa, quanto uma omissão, que é deixar de fazer algo que a lei obriga. Agora olha só essa pegadinha de prova, uma das maiores. A gente viu que tipicidade é um dos pilares, certo? Mas ela se divide em 2. Primeiro, a tipicidade formal, que é aquele encaixe perfeito na lei. Por exemplo, a lei diz subtrair coisa alheia, e a pessoa subtraiu uma caneta. Formalmente é furto. Só que aí vem a segunda parte, a tipicidade material. O direito penal se pergunta, tá, mas essa lesão foi importante? Foi relevante? Pegar uma caneta de R$ 1 causa um dano tão pequeno, mas tão insignificante, que a gente diz que falta tipicidade material. E se falta material, não tem fato típico. Esse é o famoso princípio da insignificância. Cai demais. Beleza, então. Digamos que a gente passou pelo primeiro andar. Temos um fato típico com todos os 4 pilares. A pergunta é, já podemos dizer que tem crime? A resposta é, ainda não. A gente precisa continuar subindo no nosso prédio. Bora para os próximos andares, ilicitude e depois culpabilidade. Chegamos no segundo andar, a ilicitude, que também pode ser chamada de antijuridicidade. O que é isso? É bem simples. É só checar se aquele fato típico que a gente já encontrou é contra a lei. A regra geral é que sim, né? Se um fato é típico, a gente parte do princípio de que ele também é ilícito. Mas, e é nesse mais que as provas pegam, existem as exceções. São as famosas excludentes de ilicitude. Pensa nelas como um salvo-conduto, uma permissão que a lei dá para a pessoa praticar aquele fato. A legítima defesa é o exemplo clássico. A pessoa comete um fato típico, mas está protegida pela lei. Se tem excludente, não há ilicitude e, portanto, não há crime. Pronto, chegamos no topo do prédio, no terceiro e último andar, a culpabilidade. E aqui, olha só, o foco muda completamente. A gente não está mais olhando para o fato, para a ação. Agora a gente olha para o agente, para a pessoa. A grande pergunta é, a gente pode censurar, pode reprovar essa pessoa pelo que ela fez? Ela tinha condições de entender que aquilo era errado? Ela poderia ter agido de um jeito diferente? É uma análise super pessoal. E assim como lá no primeiro andar, a culpabilidade também tem seus próprios elementos internos. Para a gente dizer que alguém é culpável, precisa ter 3 coisas. Primeiro, imputabilidade, que é basicamente ser maior de 18 anos e ter saúde mental. Segundo,
potencial consciência da ilicitude, ou seja, a pessoa tinha como saber que aquilo era errado. E terceiro, exigibilidade de conduta diversa, que significa que naquela situação específica a gente podia esperar que ela agisse de outro jeito. Faltou um desses três, já era, não tem culpabilidade. Ok, a estrutura principal do crime está montada na nossa cabeça. Agora, vamos para a parte que separa quem passa de quem fica pelo caminho. Vamos focar naquelas pegadinhas clássicas que as bancas simplesmente amam colocar na prova. Então, atenção máxima agora. Isso aqui é um clássico dos crimes contra a administração pública, confundir concussão com corrupção passiva. Gente, o segredo está todo no verbo. Na concussão, o funcionário público não pede, ele exige, ele impõe, sabe? A vítima fica com medo. Já na corrupção passiva, os verbos são bem mais leves, ele solicita, ou recebe, ou aceita uma promessa. O examinador vai fazer exatamente isso, trocar um verbo pelo outro. Então guardem isso, se o verbo é exigir, é concussão. Se for solicitar, corrupção passiva. Agora, uma pegadinha um pouco mais avançada para quem quer gabaritar mesmo. A palavra culpabilidade pode confundir porque ela aparece em dois momentos diferentes. A primeira é aquela que a gente viu, o terceiro andar do nosso prédio, um elemento do crime. Se não tem, não tem crime, ponto final. Mas existe uma outra culpabilidade, lá no artigo 59 do Código Penal, que o juiz usa lá no final do processo só para medir o tamanho da pena. Ela avalia o quão reprovável foi aquela atitude. Então, uma coisa é a culpabilidade para dizer se há crime, outra é a culpabilidade para dizer o quanto de pena vai ser aplicada. Vamos voltar um pouquinho para o básico, mas um básico que sempre está na prova. Quem é quem na cena do crime? Simples, Sujeito ativo é quem pratica o crime, o autor da infração. Às vezes, a lei vai exigir uma característica especial dessa pessoa, tipo, só pode ser cometido por funcionário público. Aí a gente chama de crime próprio. E o sujeito passivo é a vítima, é quem sofre o dano, o dono do direito que foi violado. Parece simples, né? Mas é essencial saber essa diferença. Beleza, a gente já entendeu a estrutura, o como se analisa um crime. Agora vamos dar um passo para trás e ter uma visão panorâmica, para entender onde os crimes estão no Código Penal. Imagina que o código é uma cidade grande. Os crimes moram em bairros diferentes e eles são agrupados pelo tipo de coisa que eles protegem. Ter essa organização na cabeça ajuda demais a navegar pela matéria e a entender a lógica de tudo. E essa tabela aqui resume os principais bairros, aqueles que mais caem em prova. Olha só, lá em cima a gente tem os crimes contra a pessoa, que protegem o que a gente tem de mais importante: a vida, a saúde, a honra. Homicídio, lesão corporal, calúnia, tudo mora aí. Depois vem os crimes contra o patrimônio, que cuidam dos nossos bens: furto, roubo, estelionato. Em seguida, um que as bancas adoram: crimes contra a fé pública. Aqui, o que se protege é a confiança que a gente tem nos documentos, sabe? E por último, os crimes contra a administração pública, que são essenciais para garantir que o Estado funcione direitinho, com moralidade. Ter essa visão geral já é meio caminho andado. Bom, a gente passou por toda a estrutura, viu as pegadinhas e até a organização dos crimes. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos transformar tudo isso numa ferramenta prática. Um checklist mental, para usar na hora da prova e não errar mais. É isso aqui. Na hora da prova apareceu uma questão de teoria do crime. O que fazer? Segue esses 3 passos, nessa ordem. Primeiro, o fato é típico. E aí abre análise nos 4 elementos: conduta, resultado, nexo e tipicidade. Deu tudo certo? Passo 2. O fato é ilícito. Procura lá se não tem nenhuma excludente, nenhuma permissão da lei. Não achou? Então vamos para o passo 3. O agente é culpável? Checa a imputabilidade, a consciência da ilicitude e a exigibilidade. Se passou por todas essas etapas, aí sim, sem dúvida, a gente tem um crime. Pronto! Com essa estrutura mental, a base, o alicerce para entender o direito penal está construído. Isso aqui é o esqueleto da matéria. Agora, o trabalho é colocar os músculos, que é estudar cada crime, um por um. Mas sempre voltando para essa lógica que a gente montou aqui. Então fica a pergunta final. Qual o próximo passo no estudo? A resposta é clara: pegar essa estrutura e aplicar. É resolver muitas, mas muitas questões. É ler a lei seca dos crimes que mais caem e tentar encaixar cada um deles nesse mapa que a gente construiu hoje. É assim que o conhecimento vira ponto na prova e a aprovação deixa de ser um sonho e vira realidade. Bons estudos e até a próxima!